Olá, sejam bem-vindos ao Sempre um Papo, esse projeto de incentivo ao hábito da leitura criado há 38 anos pelo jornalista Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Aqui no YouTube do Sempre um Papo você encontra mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil e do mundo. Eu te convido a nos seguir em nossas redes sociais, @sempreumpapo, e também conferir o nosso site, sempreumpapo.com.br. Lá você encontra a nossa programação de próximos eventos virtuais e também presenciais. Meu nome é Gabriel Pinheiro e hoje nós vamos conversar com a escritora Carolina Dini sobre o seu primeiro livro de poemas, Com os Dois Pés na Cadeira. Seja bem-vinda, Carolina. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, que delícia estar aqui. Sou uma fã do programa. Obrigado. E antes da gente começar a conversa, nós vamos ver um pequeno vídeo do patrocinador do projeto e a gente volta em um minutinho. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom, pessoal, a Carolina Dini, ela é cozinheira, advogada, escritora e empresária à frente do projeto Cebola na Manteiga, que ela criou em 2016 para ensinar as pessoas a sentirem prazer cozinhando em casa. Com os Dois Pés na Cadeira é seu primeiro livro de poesias, mas já é a sua quarta publicação. Então, Carol, eu queria começar assim, já te perguntando sobre um pouquinho mais sobre a sua trajetória, tanto na literatura quanto na cozinha, né? Como que você se formou enquanto leitora? Quais foram, assim, no seu livro você fala sobre, na sua biografia, né, no final dele, sobre o fato de você, na infância, ter cabulado aulas de educação física na biblioteca. E eu confesso que eu me reconheço nessa descrição. Eu queria saber quais eram os livros que na sua infância você cabulava aulas com eles na biblioteca. Maravilha. Como vai, Gabriel? Então, é uma alegria conversar com outras pessoas interessadas pela literatura. Eu sou muito apaixonada, eu tive a sorte de estudar numa escola que era uma cooperativa, eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou de Viçosa, e a gente era muito incentivado a fazer grupos, né? Tanto de leitura de poesia, e tinha aulas que a gente era levado para a biblioteca. Então, eu acho que eu tive esse privilégio de estar com pessoas que entendem a importância da literatura na formação mesmo das pessoas. E eu era muito introvertida na infância, então a minha melhor amiga era bibliotecária. E acaba que minha mãe era muito chamada na escola, isso é uma piada, assim, da minha família, ela era chamada na escola porque eu não queria socializar, eu só queria ficar na biblioteca. Não era nem por não gostar das pessoas, é porque eu sempre gostei mais dos livros, sabe? Gosto muito de ficar só lendo, eu acho que é um momento de respiro, e eu trago isso desde a infância mesmo. Eu confesso que depois da pandemia, com a coisa de voltar a socializar, eu acabei no início perdendo um pouco, assim, o interesse pela leitura. Acho que eu queria muito estar na rua, mas agora eu já retomei isso. Então, assim, posso dizer que a maior parte da minha vida eu passei em bibliotecas e é a minha grande paixão. E quais foram esses autores, né? Pensando muito na sua formação enquanto leitora, desde a infância até a sua trajetória enquanto escritora, né? Publicando livros, assim. Quais foram os autores que foram te guiando e que foram te acompanhando ao longo desse crescimento? A gente tinha muita oficina, assim, que trazia literatura brasileira. Então, desde Adélia Prado, porque eu acho que é uma literatura que também tem muito da comida, né? Eu lembro de uma professora que gostava muito dela e eram poemas mais curtos, porque ela tem poemas longos, poemas mais curtos, que são, assim, de referências muito sinestésicas. Eu lembro disso na infância.
e ela é uma das minhas autoras preferidas até hoje. Manuel de Barros também, um pouco pela coisa, né, do contato com a natureza, daquela coisa da minha escola, sempre estava falando sobre agroecologia, então também lembro dele, e muito quadrinho, assim, suspense policial, acho que eu sempre transitei um pouco pela ficção, pela poesia, e hoje eu gosto, né, dos poemas, mas a maior parte das coisas que eu escrevo são crônicas e outro tipo de texto, mas esse livro de poesia ele foi uma reunião muito boa, assim, que eu trouxe de poemas que eu escrevi durante a vida e que eles se casam a partir dos capítulos, né? Que eles são meio que uma dança, assim, as imagens contam um pouco disso. Então, a pessoa chegando num bar e aí as mesas se arrumando e sendo servida aquela baguncinha em cima da mesa e depois as pessoas vão embora e as cadeiras são colocadas e vem a faxina. Então, assim, acho que tudo isso que passa pelo cotidiano, essa coisa bonita, assim, do comer e de entender os processos, tudo isso me encanta e eu acho que foi uma forma de trazer um pouco mais de beleza, assim, para o cotidiano, tentar trazer esse olhar através desse livro agora. Sim, não. E você falando sobre a Adélia Prado, né? Adélia Prado, que foi a autora que você escolheu para epígrafe. O seu livro tem uma epígrafe muito bonita, que eu acho que é uma bela porta de entrada para os seus poemas, assim. E no Manuel de Barros também, eu acho que são dois escritores do cotidiano, igual você fala do cotidiano, e o Manuel muito escritor da infância. Eu vejo que seu texto também tem muito... Essas memórias da cozinha também são memórias da infância, né? As nossas memórias nesse espaço que é tão... Acho que ele é especial em todas as casas, né? Esse lugar da reunião, esse lugar da cozinha também é um lugar da infância muito forte, né? Muito forte, é sinestésico, né? Porque você quase consegue sentir o gosto ali das comidas e das referências. E eu acho que ver essa beleza, assim, nas coisas pequenas é o maior exercício que a gente tem que fazer, assim, hoje em dia, por causa da ansiedade mesmo, consumo excessivo de tela. Então, encontrar na poesia um respiro e olhar, sei lá, para um passarinho, para uma planta, para um objeto, para um ingrediente, encontrar ali algum sentido, eu acho que isso torna a gente mais humano, sabe? Acho que dá para poder encontrar uma alegriazinha a mais. E eles são dois escritores, para mim, além do Carlos Drummond, né, que trazem muito isso e eu acho, assim, eu tenho que dizer, eles são maravilhosos. E esse é o seu quarto livro, né? É o primeiro de poesia, mas antes dele já vieram 3 publicações. Sim. A escrita da poesia, mais especificamente, assim, ela te acompanha há quanto tempo? Ela é anterior ou ela é posterior à sua escrita dedicada à cozinha, dedicada às receitas, dedicada às crônicas? É anterior, mas eu só cheguei a publicar agora e eu estou preparando outro livro para o ano que vem, que ele é sobre papilas gustativas, é um livro assim ilustrado, informativo, inclusive, que conta um pouco da história desse mundo invisível aí, que traz tanto a cozinha, né, aquela coisa dos sentidos. Eu sempre me interessei muito pela poesia, mas não está tão aí o meu trabalho, sabe? Eu acredito que as receitas e os textos de impacto mais curtos, eu tenho uma newsletter também, então as coisas que estão mais no meu trabalho ligados à cozinha. A cozinha não tem jeito de eu fugir dele, então tem muitos poemas neste livro de poesia que estão nesse lugar, mas eu tenho outros livros que são mais técnicos, assim, sobre fermentação de vegetais, sobre especiarias brasileiras, mas tudo eu dou um jeito de enfiar um poema no meio, não tem jeito. Até no livro de fermentação eu falo um pouco, porque tem aquela história do arroz, da colheita. Inclusive, vou deixar linkado depois para você dar uma olhada e compartilhar aí com quem está vendo a gente. E você falou da cozinha, né? A cozinha, ela é quase que um espaço onipresente nos seus poemas, do seu livro, né? Assim, em algum momento, se a gente sai um pouquinho dela, rapidamente a gente volta. A cozinha como esse espaço importante ali para as breves narrativas, né? Porque acho que o interessante dos seus poemas é que eles, vários deles, você conta pequenas histórias, assim, né? Você cria poemas que contam histórias quase que do início ao fim ali, pequenas breves cenas do cotidiano. Eu queria te perguntar como que, se essa intenção pela cozinha como esse espaço primordial dos seus poemas, se foi uma intenção de início ou se de repente você se viu
escrevendo sobre esse lugar que já era tão importante para você na sua trajetória? Eu acho que veio de forma natural, assim. Eu sou a rainha dos caderninhos, então eu sempre vivo escrevendo coisas que eu escuto, frases, coisas que eu observo assim e depois transformo isso às vezes num poema. Então eu nunca tive uma intenção de escrever um livro que passasse pela cozinha, mas é inevitável para mim, porque eu acho que a cozinha, eu respiro isso, né? Desde a teoria até a prática, e o que eu estudo, minha maior área de interesse hoje é a gastronomia vegetal e as técnicas brasileiras. Então eu acho que é impossível fugir disso, não foi intencional, não. E a cozinha tem um espaço muito da memória e do afetivo, né? A cozinha é esse espaço da afetividade que eu acho que é um dos grandes temas dos seus poemas. Uhum. É um lugar que a gente se encontra, né? Onde a gente está com as pessoas que a gente mais ama. A gente geralmente, a menos que seja uma reunião de trabalho, geralmente a gente está comendo em companhia das pessoas que são queridas para a gente, quando a gente pode escolher isso, né? Então, eu acho que esse lugar da festividade, ainda mais se a gente está falando de final de ano, assim, todos os convites que eu recebo, que a gente recebe no final de ano, tem alguma comidinha envolvida ali. Então, eu acho que esse momento de celebração e de partilha, e a gente caminha, acho que as pessoas que estão no meu entorno e as discussões que eu tenho visto, assim, desde aqui até outros veículos internacionais, eu acho que, como um todo, assim, a gente está tomando mais consciência do alimento, apesar de que, né, cada dia mais comum ultraprocessados e questões políticas muito complexas, mas a gente está tomando mais consciência coletiva, assim, da importância de estar com quem a gente gosta e tentar olhar para a comida de um lugar, assim, de mais cuidado, quando é possível. Eu sei que tem muitas exceções, que às vezes as pessoas não têm tempo mesmo de cozinhar, escalas de trabalho surreais, mas quem gosta e quando tem tempo, eu vejo que dá para, né, tentar encontrar uma alegria nisso. E é o que eu tento trazer, assim, é um olhar recortado, claro, mas que tenta trazer um pouco dessa beleza do cotidiano mesmo, de estar ali mexendo numa panela, de fazer uma receita de alguém. Eu tenho conversado muito com as pessoas, com os meus alunos, inclusive, sobre essa importância de trazer da tradição oral para o papel as receitas das pessoas, ainda que a gente não cozinha, até quem não cozinha tem feito isso, mas seria muito triste, assim, perder alguém querido na família e não ter aquela receita registrada. Então, eu tenho trazido um pouco desse olhar, dessa necessidade social, política, da gente registrar os fazeres culinários e pensando um pouco, acho que em outras escritoras, assim, tipo a Nina Horta, que ela fala muito assim, ela vai escrevendo e ela vai trazendo essas cenas do cotidiano e são registros que dali, quem sabe cozinhar, já fala, gente, essa receita, só de olhar essa cena eu já consigo trazer e cozinhar. Então, a cozinha e a literatura acho que andam muito de mão dada, assim, não só pelo passo a passo, mas pela tradição daquilo, sabe? E esse registro eu acho muito importante. E é muito interessante te ouvir, assim, pensar nessa possibilidade quase que do livro de receitas ser mais do que um livro de receitas, né? Ser, na verdade, um livro de crônicas, esse pequeno registro do dia a dia, esse raio-x de uma situação cotidiana e que também tem uma receita. A receita está ali, mas você tem toda uma cena criada, toda uma cena de escrita, né, que te aproxima daquela receita antes mesmo de fazer, né? Sim. Muitas vezes a receita é só quando você prepara, mas ali, só o de ler, você já está sendo completamente fisgado pelaquela situação, pelo sensorial da receita, dos ingredientes ali. É bem interessante. Sim. Eu penso muito na Sônia Hirst também, que é uma das minhas referências, assim, que ela tem muitos livros publicados. Você não sente que está lendo uma receita, então eu sou muito fã desse tipo de comunicação, sabe? Onde você consegue trazer quase que o cheiro do negócio através das suas palavras, porque tem corpo, porque tem textura. O texto, ele às vezes, a palavra que ele te entrega, ele já forma uma imagem. Então, eu tenho tentado, assim, esse desafio de trazer. Realmente, acho que a palavra do dia hoje, o pessoal vai ver a gente repetindo várias vezes, é essa sinestesia, todos os sentidos no texto. Ainda mais eu que vim de uma formação, né, do direito, que é uma formação de um juridiquês ali, uma coisa muito truncada.
Então, eu tenho tentado escrever com elementos com palavras cada vez mais básicas, palavras que comunicam mesmo. E eu acho que a cozinha, ela já entrega um pouco isso, assim. Então, eu acho que essa literatura que não é gastronômica, eu acho que não é a palavra, mas uma literatura de comer, sabe? Uma literatura de comer. E a sinestesia, eu acho que ela está presente em grande parte dos seus poemas, assim. Eu me lembro de estar lendo o aroma da mexerica, assim, de a gente sentir que é aquele cheiro que é impossível, né? Não tem como comer uma mexerica sem ninguém ao seu redor saber que você está comendo uma mexerica. Mas os seus poemas, eles vão tanto na questão do aroma e do cheiro, mas do sabor, eu acho que da textura também, do tato, realmente, da visão. Realmente me parece que você busca trabalhar com todos esses sentidos assim no poema. Como que veio, como que foi para você, no seu processo de escrita, trabalhar com essa sinestesia, trabalhar com todos esses sentidos no texto? Bom, eu não tenho formação na área, né, letras, nada disso, mas eu tento o tempo inteiro estar fazendo cursos, aulas, oficinas, e observar como outras pessoas também estão escrevendo. Então, por exemplo, um livro que me veio à mente agora, que tem muito disso, é o Afrodite, da Isabel Allende, onde ela vai contando história, assim, ela vai trazendo receitas, e ela fala da etimologia daquela palavra que nomina o ingrediente, e aí ela traz uma forma de comer de vários povos espalhados no mundo inteiro, e aquilo te fisga, igual você falou, é um negócio assim, é um absurdo essa escrita, e eu quero trazer isso, assim, quando eu imagino uma receita, eu acho que muito além do sabor é como que aquilo vai comunicar, como que está sendo apresentado. E o texto traz essa possibilidade. Eu acho que cada vez mais, eu estou um pouco impactada, Gabriel, com uma tecnologia que eu redescobri recentemente, assim, eu tive com a Cláudia Noir, que é a mulher que se chama. Ela é uma mulher que ela conseguiu trazer para um tablet que emite cheiros, e aquela coisa, né, das revistas de antigamente, de cosméticos, você esfrega o pulso e sente o cheiro. Eu acho que a gente está muito próximo, em poucos anos a gente vai conseguir publicar livros, ela é brasileira, inclusive, essa tecnologia, assim, está famosa em vários países, é uma questão de tempo para a gente conseguir acessar, e é acessível porque ela luta por isso, assim, pela acessibilidade. Então, eu acho que a gente vai, daqui a pouco, já começar a ter livros que emitem cheiros, ter tablets e tudo para poder sentir o cheiro. Então, eu fico imaginando como que essa literatura, que se a gente já consegue fazer isso, como que vai ser quando realmente você puder acionar algum dispositivo ali, sentir o cheiro junto com o texto. Fico imaginando, assim, o que vai ser da literatura daqui a uns anos, e eu acho que casar isso com a tecnologia ao mesmo tempo que você está ali, porque eu gosto muito de livro físico, eu tenho conteúdos publicados em livros digitais também, eu acho ótimo, mas eu prefiro o livro físico, essa coisa de pegar e sentir, escolher o papel que você vai publicar também, faz muita diferença. Então, eu tento prestar atenção como que esses autores, como essas pessoas estão fazendo para poder trazer, tipo, se eu estou lendo um poema, por que aquele poema me fez sentir o cheiro? É por causa da cor que a pessoa citou, é como ela falou da casca, é a técnica para descascar, é como ela comprou, como que aquilo veio. Então, eu tento prestar atenção nisso para poder dar uma enxugada nos meus textos, porque se deixar é só poema grandão, então dá uma enxugada, dá uma cortada e trazer um texto que seja mais fácil de ler, uma leitura que as pessoas acessem, assim. E esse livro eu publiquei ele em 2022, né, o Com Dois Pés na Cadeira, e o próximo, ele é meio que uma continuidade desse, que também fala um pouco sobre essa coisa de estar ali dentro. Então, assim, essa cadeirinha, eu amo ela, porque, tipo, a cadeira forma uma casa. Quem lê o livro vai entender esse título estranho, eu sei que é um título meio estranho, assim, mas é sobre você estar sentado e virado para a mesa, colocado na mesa com os dois pés, assim, querendo estar ali, aquele momento de presença e contemplação, sabe? Ainda que você esteja sozinho, que você esteja... Não importa, que você esteja comendo um miojo. Eu não estou falando que tem que ser uma cozinha limpa e pura o tempo de jeito nenhum. Mas estou dizendo assim, aquele momento ali, de estar ali. Então, eu acho que eu tenho muito a ganhar lendo essas autoras maravilhosas. Tem muita gente boa, né, que escreve com muita poesia e literatura sobre comida. A Neide Rigo é uma, que acabou de publicar um livro maravilhoso, assim, que eu estou começando a ler. E ela fala muito sobre isso, sobre os encontros, sobre comunidade. Comida é comunidade, a política é socialização, é tudo que a gente puder. E você parou para imaginar
uma edição futura de Com os Dois Pés na Cadeira, com essa tecnologia, com essa possibilidade dos Claro, né? cheiros e Imaginei dos todos os aromas. meus textos, tipo, imaginando um dia que tiver barulho, Gabriel. Imagina, você vai falar lá, sei lá, escrever um texto sobre fermentação e aí a pessoa está ouvindo bolhas ao mesmo tempo. Eu acho que isso vai ser uma grande inspiração. Apesar de que eu gosto daquele momento que é só eu e a página, mas eu tenho certeza que isso vai agregar de uma maneira que vai trazer mais pessoas para a literatura, porque eu vi uma pesquisa falando que acho que 50%, né, se eu não me engano, nesse percentual dos brasileiros hoje leem, e eu tento trazer isso para as pessoas, porque cozinha não é só mexer panela, é entender de onde vem essa técnica, para a gente não falar atrocidades, é entender que as tecnologias indígenas brasileiras são tão boas ou melhores do que tecnologias francesas, que a comida brasileira é de um jeito, a francesa é outro. O brasileiro gosta de fartura, de comida. Então, acho que isso tudo vem um pouco, assim, porque como eu escrevo minha newsletter, que está lá no Substack, que é o jornalzinho, que é sobre comida e tudo mais, então eu sempre falo sobre isso, assim, eu tento trazer por que a gente está comendo o que a gente está comendo e como que a literatura se encaixa nisso, como que a gente pode cozinhar e, ao mesmo tempo, pensar o alimento. Não que cada pessoa individualmente vá resolver qualquer problema que a gente tenha nesse país em relação à fome e a diferenças sociais, mas como que isso pode virar uma política pública e ter uma contribuição para que a gente não fale de comida de uma maneira alienada e que não seja também só esse recorte poético que eu faço no livro, apesar de que tem algumas coisas assim que eu discuto, mas eu acho que como que isso vai além? Então, eu acho que é um leque gigantesco de possibilidade que a gastronomia traz, assim, são muitos leques, e eu vejo poesia na feira, eu fui à feira ontem e, assim, as pessoas fazem mini poemas para anunciar bananas, entendeu? E é bonito isso, e eu observo essa entrega, assim, que acontece nesse meio, na minha bolha, né, que eu vivo muito, assim. Como que a gente vai registrar? Porque a gente tem muitos registros, mas que ainda é muito pouco se a gente considerar a imensidão do nosso país. Como que a gente vai ler mais pessoas que não são só homens brancos que falam de uma gastronomia colonizada? Quem são essas outras pessoas que estão escrevendo? Então, eu tenho tido muito interesse, assim, tem várias newsletters que eu posso indicar sobre comida, da Paty Durães, por exemplo, que chama Muito Além da Boca, ou da Marcela Cabral, que é uma paraense. Então, assim, que traz muito sobre essa importância do comer e das técnicas. Então, eu acho que os poemas, eles só são um arremate que chamam, é a cereja do bolo para chamar atenção para o que realmente importa. Eu acho que vai nesse caminho, assim. E no início da conversa, você falou um pouquinho sobre, mas eu queria muito te ouvir falar mais sobre isso, que é sobre essa questão de menus de restaurante, né? Que a gente muitas vezes vai num restaurante e aí é um menu em 3 tempos, em 4 tempos, e essa divisão em tempos do menu ali pode te dar diferentes experiências ao longo da noite, né? O primeiro tempo vai ser uma experiência, o segundo outra, e você divide o seu livro em tempos, né? Você nem fala de um menu, você fala de um banquete, que eu acho que é uma palavra ainda melhor do que menu, né? Um banquete a ser desfrutado. Eu queria te perguntar sobre essa divisão. Como que você pensou assim, em dividir o livro nesses 4 momentos, nesses 4 tempos, esse banquete literário? Tem uma escritora que é uma amiga, que eu tenho a sorte de chamar de amiga, que é a Nina Rocha, que também tem várias, a gente troca muito sobre referências culinárias. E aí, quando eu selecionei todos os poemas do livro, eu selecionei muitos outros, sei lá, uns 200 poemas. E aí eu imprimi, a gente sentou e a gente foi entender como eles se conversavam e qual que ia entrar ou não no livro. E aí eu fui categorizando eles, assim, de acordo com os que mais eram parecidos. E aí, quando a gente chamou a Bela para poder fazer as ilustrações, a gente percebeu, assim, que ele tinha uma cadência. Então, essa coisa do banquete de tempos, eu acho que qualquer refeição compartilhada, ela se torna um banquete, pode ser um pastel da esquina, sabe? Então, eu brinco muito com isso, assim. Eu sei que não é a origem da palavra, mas eu gosto da palavra banquete, mais do que menu, inclusive, você pontuou muito bem. Então, eu e a Nina, a gente pensou nisso, assim, como que acontece a cadência de um jantar? Porque as ilustrações do livro, elas não trazem um restaurante chique, elas trazem um lugar de compartilhar, você não sabe onde está aquela mesa, e a gente está lá usando copos Lagoinha, as garrafas, e as coisas estão ali, uma grande, né, tem uma ilustração que eu mais gosto, que é de uma mesa azul com várias coisas em cima, que se misturam, e é uma coisa meio psicodélica, assim, que é o que eu acho que acontece, aquela dança, aquele movimento
que acontece de mãos, de troca, passa manteiga, me passa não sei o que lá. Então, eu acho que come isso aqui, igual eu fui num café da manhã ontem, né? Que era um baita de um café da manhã. Não, come isso aqui, essa manteiguinha que tá safada de boa, isso aqui tá não sei o que lá. Você, daquele compartilhar, isso aqui você já experimentou junto com isso. Então, eu acho que a cozinha, todo cozinheiro tem um quê de vaidade, assim, que a gente quer que a nossa comida habite o corpo do outro. Então, eu acho que existe uma vaidade nisso, e eu acho que cozinhar e escrever é um pouco da vaidade, que a gente quer que o outro tenha aquela sensação que a gente está sentindo. Muitas vezes acontecem coisas boas, eu acho que esse livro foi um presente para mim, porque eu nunca imaginei publicar poesia, e a Nina falou, não, vamos que realmente está muito bom, e esses poemas assim fazem. Então, quando a gente editorou e colocou ele em 4 tempos, assim, foi para facilitar a ordem e para a pessoa entender a cadência, porque existe ali um tom também de uma mulher que ela encontra um prazer durante o livro de estar sozinha fazendo as próprias refeições. Que eu tenho muitas alunas e a maior parte delas cozinham e cuidam de muitas pessoas, não só de homens, mas elas não encontram prazer em cozinhar para elas mesmas, entendeu? Então, assim, quando tem alguém para fazer o serviço do ato de cozinhar, eu consigo, mas quando é para mim, não. Então, eu quis chamar um pouco de atenção para isso, até porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive que encontrar prazer de cozinhar só para mim, a partir do momento que eu fui morar sozinha, e você se vê ali naquele lugar de, ai meu Deus, é isso, porque é um autocuidado, é uma coisa necessária, é não só nutrição, mas enfim, tudo que eu já falei. Então, o livro, ele tem essa cadência de que lá no final a pessoa ela já está com outro olhar. Eu não sei se você percebeu, acho que quem perceber, talvez a pessoa não perceba, mas quando eu venho e falo sobre isso, a pessoa talvez é subjetivo, mas tem a cadência de um jantar acontecendo. Sim. E sobre essa, acho que dessa transformação, né, de uma mulher, de uma personagem, eu queria te perguntar sobre uma dupla de poemas mais específicos, assim, que é justamente o poema que dá nome ao livro e o anterior, né, que eles formam um par ali, que eles sozinhos parecem ter quase uma história com começo, meio e fim, né, que é com um pé voltado para a porta e com os 2 pés na cadeira. Que eu acho muito interessante essa personagem, que em poucos versos você acompanha uma transformação, e o que eu acho muito interessante da transformação é a maneira como ela senta na cadeira. Né? A gente termina o primeiro poema, ela fala, né, você fala sobre uma posição de desconforto, né, sobre sentar com apenas meia bunda na cadeira, e essa imagem é uma imagem do desconforto, né, quando você não está confortável às vezes num espaço, você fica na ponta do pé embora, ali, você tá com o pé ali, né, tipo, tô indo. E termina justamente com os 2 pés na cadeira, assim, de maneira entregue, de maneira confortável. Eu vejo essa dupla de poemas, acho que não só com relação ao título, mas eles me parecem trazer uma síntese do seu livro, porque ali tá a questão da memória, ali tá a questão do feminino, ali esse espaço da cozinha e o que uma receita pode trazer de memória, né? Uma receita de bambá de couve, né, que te leva para a infância. Eu acho essa dupla de poemas uma síntese mesmo do seu livro. Ai, sim, eu acho também. Eu gosto bastante dele e a forma como que ele foi diagramado, assim, que ele vira outro poema se você ler as palavras em destaque. Sim. Então, eu gosto dele, acho que ele dá uma bela resumida. E um livro que é uma zine, na verdade, que me lembrou muito, que é de outra amiga, que é a Thais Bravo, que ela fez uma zine que ela publicou esse ano, que ela imprimiu até na Casa do Povo, aqui em São Paulo. Eu sou de Minas, mas eu estou em São Paulo agora. Então, aqui tem a Casa do Povo, e ela imprimiu essa zine, chama Poemas Receitas para o Fim. E é sobre o fim de um relacionamento e como que aquelas memórias culinárias, aquelas receitas, ela fala de um cuscuz, ela fala de um arroz, como que aquilo que ao cozinhar, quase que ela fica proibida de cozinhar aquilo e sentir aquele aroma, aquele cheiro, aquele negócio, porque a pessoa foi embora, o relacionamento terminou, então aquilo abre um buraco dentro dela, e como que aos poucos ela vai se curando para poder mexer de novo o flocão de milho, hidratar e passar por aquele processo que lembrava uma coisa que ela tinha no cotidiano e que se esvaziou. Então é muito duro, é um luto que você vê, às vezes uma receita ela pode ser motivo assim de um trauma, uma única receita, um prato pode ser motivo de um trauma, ele pode ser motivo de uma grande alegria, as pessoas se emocionarem com comida, isso é muito poético. É literatura, né, Gabriel?
A gente fica te ouvindo e a gente vai vendo cada vez mais como que a literatura e cozinha andam lado a lado mesmo, né? Como é que cozinha é uma criação artística, cozinha é uma criação de narrativa, cozinha é contar história, cozinha é fazer poesia, né? Impressionante, assim. Quanto mais a É. gente conversa, mais essa relação parece que vai se estreitando para mim. E é Impressionante. fonte de prazer, né? O prazer que a gente tem, assim, o acessível mais rápido, eu acho que é a forma de prazer talvez mais rápida, talvez eu esteja aqui puxando, né, sardinha para o meu lado, mas a forma de prazer mais rápida que eu acho que é a comida, que ela está mais constante. Quantas refeições a gente faz por dia, sabe? Como que a gente como encontrar, como se nutrir, né? Como tá ali com seus exames em dia, porque eu quero ser uma velha que tenha a capacidade corporal de amarrar ali o meu tênis, então eu sempre fico brincando com isso da minha eu do futuro, e como que eu tenho prazer ao mesmo tempo que eu estou encontrando isso num lugar que não é romantizado, que a gente está na sociedade do delivery, da comida terceirizada, da falta de tempo e tudo mais. Então, como que nesses espaços eu vou encontrar, que eu vou me planejar para estar comendo cada vez mais minha comida? Como que eu vou fazer para poder registrar isso e fazer com que outras pessoas, porque não pode ser só para mim, tem que ser coletivo. Então, como é que faz? Então, meu trabalho passa muito para esse lugar assim do planejamento. Eu faço menus para restaurantes, eu dou consultorias para pessoas que precisam colocar, por vezes a pessoa está com uma doença específica, ela vem do nutricionista com um plano e ela precisa se organizar na vida. Então, como que eu vou trazer uma poesia dentro daquela restrição gigante, assim? Como que faz? Então, para mim, no meu olhar, realmente a comida e a poesia estão ali, assim, elas são inseparáveis. Sim. E um outro ponto que para mim se destaca muito no seu livro é um olhar político. Um olhar claramente político ali em alguns. Eu acho que perpassa o livro, em alguns poemas ele é mais forte, e por vezes me veio à cabeça a ideia de uma política dos afetos. Sabe? Acho que na maneira, acho que tanto na questão dos poemas em que você fala de um cotidiano ali muito dentro de casa, da vida acontecendo, mas aí em alguns momentos você parte para discussões mais amplas, assim, né? Você parte de uma manchete de jornal televisiva e isso se torna um poema, e para mim é um dos poemas mais fortes ali. Tem um outro poema em que você fala sobre a gente estar vivendo entre monoculturas e churrascos, enquanto bairros inteiros são invadidos pela fumaça. E a gente viveu isso muito recente, assim, né? Muito. Essa fumaça e essa dificuldade de Esse ano respirar, também. assim. Então eu vejo essa sua visão política muito, acho que não só nos seus poemas, mas no seu trabalho ligado à agroecologia, a essa possibilidade de que as pessoas tenham não só uma alimentação mais saudável, mas encontrar prazer nessa alimentação. Então eu queria te ouvir sobre isso, assim, sobre a sua visão política e como ela está no seu livro, que para mim é uma coisa indissociável aqui, que é muito importante a maneira como você coloca essa sua visão de mundo também na sua poesia. Uhum. Esses poemas, eles estão mais encaixados naquele capítulo que é sobre o assunto, porque eu acho Sim, que quando a gente vai para um lugar e aí a gente começa a beber e começa a conversar, começam a vir as opiniões fortes, né? Aquela coisa da troca ali na mesa, principalmente se tiver álcool envolvido, então tem várias garrafas desenhadas, não sei se você percebeu. Então vem um pouco disso assim, e o social, e como a gente vai trazer isso de uma maneira que a gente alcance a população em geral, porque não existe fazer política poucas pessoas, é sempre coletivo. sim. Então, assim, dentro do meu trabalho hoje, eu tenho procurado trazer oficinas acessíveis, oficinas gratuitas. Eu vou dar uma oficina quarta-feira agora pelo Festival Fartura de Gastronomia, e vai estar aberto para o público, e à tarde vai ter para pessoas que são cantineiras, e como que elas podem fazer para otimizar os processos através da conservação e fermentação de vegetais, para poder não só aproveitar o alimento, mas poder correr menos, né? Porque quando se trata de um processo de conservação, você consegue montar uma comida mais rápida, então eu estou tentando muito, é uma pergunta ainda que eu não sei responder, até porque eu não vou fazer nada sozinho, tudo tem que ser coletivo, mas trazer um pouco mais, assim, como que eu vou levar essa acessibilidade desse conhecimento, que eu tento trazer de uma forma mais didática e falar mais sobre isso, que não seja um recorte elitista, privilegiado, um olhar, né, de uma pessoa autônoma que
né, que já se vira e tal, mas como que outras pessoas que trabalham em escala de 6x1, que foi tão discutido, né, nessa coisa principalmente dentro do meu meio, que é a cozinha, que as pessoas fazem dobras, direitos trabalhistas quase inexistente. Então, como que eu vou alcançar essas pessoas e falar a língua delas para a gente comer melhor em casa e encontrar um mínimo de poesia nessa repetição, porque é uma tarefa, cozinhar também é uma tarefa muito maçante, é muito efêmera, você cozinha, cozinha, cozinha e come rapidinho 1000 louças para lavar. Então, eu sempre estou tentando trazer essa subjetividade, entender um limiar entre ai, que delícia cozinhar, ai, que preguiça de lavar louça. Então, como que vai fazer as duas coisas, entendendo que é uma necessidade para o resto da vida? Não tem jeito de terceirizar a nossa alimentação o tempo inteiro, a menos que você tenha muito dinheiro e tenha alguém fazendo para você. Espero que essa pessoa esteja bem remunerada, não é o que acontece na maior parte do tempo, mas como que a gente vai revitalizar esse nosso olhar? Como que isso vai ser uma política pública? Então, acaba imprimindo também no meu texto, não tem jeito, porque tudo que eu faço está um pouco nesse lugar, sabe? Mas, acima de tudo, eu quero falar sobre delícias e cremosidades. E até falar sobre isso é política, né? É uma boa política. Acho que para mim é justamente quando eu pensei no seu livro como uma política dos afetos, é isso, assim. A afetividade e esse prazer, essa possibilidade de encontrar o prazer nas coisas, encontrar o prazer na cozinha, encontrar o prazer na comida também, em alguma medida é política, né? A arte é política, e eu vejo isso de uma maneira muito, muito bonita no seu livro. Eu fico muito feliz, um baita elogio, só agradeço. E outra coisa para mim que, assim, eu não consigo pensar o seu livro sem são as ilustrações. Porque eu acho que tem faz uma casadinha ali que é muito... parece que parece quase que foram criados juntos, assim. Texto Sim. e imagem foram se formando juntos ali. Eu queria te perguntar como é que foi esse contato com a Isabela. Como é que foi o processo criativo mesmo, em diálogo com seus poemas? A Bela, ela desenha muitas cadeiras, muitas mãos, e ela fez um trabalho artístico maravilhoso de colagens, de fotografia, que transformaram em colagens que... Enfim, ela foi fazer... Ela tem uma ilustração, deixa eu ver se eu acho aqui para poder mostrar para o pessoal que está assistindo a gente, que são as mãos, as brasileiras, as mãos... aquela brasilidade dos utensílios que tem em quase toda casa brasileira, que é esse daqui, que é a colher de pau, exatamente, que é a colher de pau, a garrafa de café, então, a faca, as mãos, então, ela fez fotografias e depois trouxe isso, e eu fiz um trabalho com ela, até eu pude cortar frases de poemas a partir do momento que a imagem traduziu. Então, ela é a ilustradora, essa é a mesa que eu falei, a galera tá conversando, 1000 bebidinhas, não sei o que lá, aí tem cadeiras em cima da mesa, então, aquela confusão brasileira, todo mundo falando alto, eu amo isso. E a Bela vai ser a pessoa que ela está ilustrando agora esse livro que chama Papilex, que é a história dos mundos invisíveis das papilas gustativas. A Isabela, ela está fazendo essa ilustração e é um livro, entre aspas, infantil, mas ele é um livro informativo que a gente quer levar ele para as escolas também, para servir de fonte de informação mesmo, que a gente fala muito pouco sobre isso, quase ninguém sabe que a gente tem papila gustativa no esôfago, no nariz, no céu da boca, não é só na língua. Então, eu tento trazer essas coisas dessa imagem, assim, dos sabores, do inusitado, porque muitas vezes as crianças, às vezes, têm uma ojeriza por provar, às vezes, determinados alimentos. Eu tenho muitas amigas que se tornaram mães recentemente, então eu acompanho essa fase da introdução alimentar, mas é um livro que é para adulto também, porque ele traz muitas informações, ele fala sobre como a nossa língua funciona em relação ao gosto. Então, a Bela é essa artista que ela consegue fazer uma tradução. Eu sento com ela e a gente não tem pressa de publicar. Eu fiquei muito tempo para publicar esse livro, que eu realmente queria que ele fosse para o mundo a partir do momento que as imagens e o texto trouxessem o que eu queria, porque é isso, assim. E esse outro livro, eu já estou com ela, a gente teve várias reuniões esse ano, e nosso desafio total é conseguir trazer um mínimo de texto. O texto ele vai se transformando em imagem, nesse caso desse próximo, né? Ele vai se transformando em imagem, como que a imagem conta a história do texto sem precisar repetir a mesma coisa. Então, eu acho que não ter que repetir no texto que a imagem já te diz, isso já é maravilhoso. Então, eu estou muito nesse exercício de corte de texto, em tudo que eu faço, assim, porque
Até para criar no Instagram, por exemplo, legenda de receita, eu tento fazer isso, de trazer a imagem e trazer o texto de uma maneira que os dois eles se complementem sem ficar chato, sem ficar aquela... Sabe aquele negócio que você lê, parece que a pessoa está falando a mesma coisa 1000 vezes, eu estou tentando dar uma lapidada, assim. Então, a Bela, ela me ajuda muito, é uma querida, parceiríssima, é uma artista de Belo Horizonte, inclusive, ela tem muitas peças maravilhosas lá no Instagram dela, que é Bela Rig, a gente pode deixar um arroba depois, né? Sim. E para as pessoas conhecerem, assim, ela estuda muito a cozinha brasileira também, então faz muito sentido com a minha pesquisa também. E deixa eu te perguntar, Carol, como que você lê poesia? Você lê poesia em voz alta ou você lê poesia em silêncio? Você gosta de... Como que... Eu gosto de fazer as duas coisas, porque eu acho que elas vão ressoar diferente, principalmente se for a minha poesia, se eu escrevo e refaço, às vezes ela fica meses um poema, porque eu estou procurando uma palavra que não encaixou, e aí alguém fala isso, às vezes num boteco eu falo, é isso, aí muda o contexto todinho. E aí depois eu também gosto de ler em voz alta para ver como aquilo ressoa e como as palavras se encaixam, e com a poesia dos outros também, dos outros autores, porque eu gosto, às vezes, de ler para um amigo, sabe, aquela entonação, a forma como você declama, eu acho que faz muita diferença. Quando eu lancei esse livro, eu fiz um projeto que eu chamei vários amigos para poder ler os poemas e transformá-los em vídeo. Então, lá no meu Instagram, que é o @cebola na manteiga, vocês encontram esses poemas lidos por várias pessoas diferentes, que não são, desde pessoas que publicam até gente que nunca publicou, para poder ver como que... E é muito lindo, que cada pessoa vai dar uma entonação diferente para uma palavra específica, e isso vai vir como um outro poema. O poema se transforma através do olhar do leitor, porque uma vez que a gente publica um livro e que ele está no mundo, a interpretação dele não cabe mais a mim. O que eu achava que as pessoas iriam ver dele, hoje já se transformou, porque cada um fala uma coisa diferente. Então, cada hora que eu recebo alguém falando desse livro é de um outro lugar. Então, é um movimento que acontece que é muito lindo. A partir do momento que o livro vai morar na estante de alguém, eu já não tenho controle de nada mais. Então, assim, antes da gente acabar, eu queria te pedir para ler um poema em voz alta do seu livro pra gente. Claro, vou ler. Deixa eu escolher um aleatório. A gente nem combinou isso, então eu vou olhar um aleatório aqui. Deixa eu ver um que eu gosto. Vou falar um que você não citou ainda. Eu vou ler um dos primeiros, porque eu gosto dele, que já que você falou, mas a gente não falou tanto assim, que foi da mexerica. Chama Cítrica. No velho cavaquinho ele toca uma música. Dedilha as 4 cordas como quem me despe. Performance ensaiada, eu sei. Ainda assim, finjo que a canção foi feita para mim. Dançamos as línguas num beijo. Mexerica recém-descascada. Cantigas de uma vida multifacetada. Conto dos meus prazeres. Canto. Então é isso, assim, acho que as pessoas se conectam a partir de uma fruta, de um ingrediente, de um negócio, e aquilo fica marcado. Então, eu gosto muito disso, assim, do cheiro das coisas. Maravilha! Ô, Carol, queria te agradecer muito pela sua participação com a gente. Foi um grande prazer conversar com você sobre poesia, sobre cozinha, sobre afeto, sobre política, sobre tudo isso, assim, que... de certa forma, está tudo muito conectado um com o outro. Muito obrigado. Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Obrigada a você, Gabriel. E muito obrigado a você que esteve com a gente. E fiquem de olho aqui no nosso YouTube, no nosso site, para os próximos programas. E até a próxima.